Amados irmãos e irmãs, estamos celebrando mais uma vez a Romaria da Terra e da Água do nosso querido Piauí. Desta vez, em nossa querida Diocese de Parnaíba, nesta cidade de Piripiri, que nos acolhe, que nos abraça. Aqui estamos, porque cremos no Deus da vida, no Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que escolheu um povo para si e o chamou para uma longa caminhada de fé e de amor. Na vida cristã católica, ser romeiro significa colocar-se a caminho. O povo de Deus nasceu de uma escolha divina. Não é uma mera aglomeração de gente desesperada, não é. Somos povo da esperança, saindo dos desertos da vida, rumo à terra prometida, onde corre leite e mel, como dizem as Sagradas Escrituras. Há mais de 2 anos, era para termos celebrado esta romaria. No entanto, também há mais de 2 anos, fomos privados de tantos afazeres, de tantas atividades. Fomos atormentados com tantas tribulações e com tantas restrições impostas pela pandemia. Ela tirou a vida de muita gente querida, muitos dos nossos irmãos, mas nós estamos aqui. Esta caminhada da Igreja do Sagrado Coração de Jesus até o santuário da Mãe de Deus, Nossa Senhora dos Remédios, sinaliza a caminhada deste povo que está vivo e sinaliza que a pandemia nos fez muitas restrições, mas não tirou de nós os sonhos, não tirou de nós o sorriso, não tirou de nós a alegria e a disposição para esperançar. Não tirou de nós a esperança. Esta é a 15ª Romaria da Terra e da Água do Piauí. Por isso, permitam-me lhes falar em 15 palavras que escrevi, e me permitam também ler por conta da voz, e também para não trair a memória daquilo que eu gostaria de dizer nesta Santa Romaria. Este é o sentido das romarias na igreja. As romarias recordam a peregrinação do povo de Deus em marcha. Romaria exige deslocamento, saída, caminhar juntos. A igreja continuadora do povo de Deus, e concebendo-se como povo de Deus, tem a plena consciência de que a marcha da história não pode parar. Ou caminhamos ou estamos condenados a perecer. A vida exige de cada um de nós esta dinâmica de saída, como nos chamou o Evangelho e nos chama, como chamou a nossa atenção o Papa Francisco nas suas primeiras palavras. Neste sentido, o nosso querido Papa Francisco também tem chamado a nossa atenção para esta evangélica exigência de sair, de caminhar juntos. Somos uma igreja sinodal, estamos no tempo da escuta. Segundo, Romaria faz parte da história de fé do povo de Deus. Na história da igreja, as romarias expressam a fé do povo esperançoso de Deus. A devoção aos santos leva multidões aos santuários e lugares santos para uma experiência de encontro com Deus. O testemunho dos santos atrai as pessoas e as leva a um feliz encontro com Deus. Trata-se de uma experiência religiosa que manifesta a fé e a esperança de um povo que sofre, esperando em Deus. Aqui estamos cheios de fé e a esperança
que conduzem milhões de pessoas ao redor do mundo ao encontro com Deus. Terceiro, Romaria da terra e da água faz parte da história de vida e de fé do povo. Nesta Romaria da terra e da água estamos rezando e meditando sobre os conflitos que existem por causa da terra e da água, dons de Deus. Como sugere o tema da Romaria deste ano, terra e água são direitos sagrados. Quando Deus criou todas as coisas, a terra e a água foram dadas a todos. Deus não deu a terra a uma porção isolada de gente, ou a um grupo seleto de pessoas. Não, minha gente. A terra é de todos. Ninguém é dono absoluto da terra. Pelo contrário, toda pessoa que nasce neste mundo, nesta terra, tem o direito de viver nela com a dignidade de filhos e filhas de Deus. Somos pó da terra e para ela haveremos de voltar. Por que tanto orgulho? Por que tanta ganância? Quarto, o mesmo se diga da água, dom de Deus, direito sagrado. Com o passar do tempo, também a água virou mercadoria, negócio. Em nossas cidades, compramos água. Quem deu às grandes empresas a água para ser comercializada? Esta apropriação da natureza para fins mercadológicos não vem de Deus, nunca foi querida por Deus. Todos temos direito à água tratada para o consumo. Em si, as fontes das águas são limpas. A natureza não foi criada suja nem poluída. Tudo Deus criou na justa medida e de forma saudável. A poluição das águas integra a cultura da morte, que ceifa milhares de vidas em todo o mundo, principalmente em nosso Brasil. Quinto, Romaria da terra e da água reúne o povo ao redor da palavra de Deus. Busquemos luzes que emanam da palavra de Deus na liturgia deste domingo, dia do Senhor, dia de encontro por excelência com Deus e entre nós. Na primeira leitura, aparece Abraão com um gesto muito caro ao povo de Deus. Acolhe e oferece os frutos da terra para aqueles 3 homens, ali perto do Carvalho de Mombré. E assim manifesta a sua solicitude, a sua acolhida, àqueles que aqui tinham manifestado a presença divina, a presença da Santíssima Trindade, que é o nosso Deus. Tenho agora presente em minha mente o ícone da Santíssima Trindade do pintor russo Andrei Rublev, que retrata a teofania da hospitalidade de Abraão na teofania da presença divina ali nas 3 pessoas. Sexta palavra, Deus nos visita todos os dias. De nossa parte, deve existir uma alegre e fecunda acolhida. Quando acolhemos a Deus, nossa vida se torna fértil, fecunda. A vida renasce. O resultado da visita de Deus na vida de Abraão foi o nascimento de um filho. Deus fez nascer a vida onde menos se esperava. Ele faz nascer a vida onde menos se espera. A mulher estéril gera a vida. Da rocha brota a água viva. A jarra do azeite nunca seca. No meio dos pobres surge um mundo novo. Nosso Deus se identifica com os fracos e pecadores. Ele é a força dos pequenos. Ele é a nossa força. Sétima palavra. A fome em nosso país nos envergonha. A fartura de comida presente na acolhida de Abraão nos faz pensar
na escassez de alimento na vida de milhões de brasileiros e brasileiras. Atualmente no Brasil, segundo o relatório da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, publicado recentemente, 61,3 milhões de brasileiros não têm garantia de alimentação. Trata-se do mal da insegurança alimentar. Isso entristece o coração de nosso Deus, que criou tudo com abundância para todos. O Brasil alimenta o mundo, mas não alimenta os brasileiros. O agronegócio produz alimento para 800 milhões de pessoas, segundo a Embrapa. Como pode haver falta de alimento para tantos irmãos e irmãs brasileiras? A fome é um dos crimes mais graves contra a humanidade. Como pode alguém ser feliz passando fome? Como pode uma pessoa se desenvolver passando fome? Quem são os responsáveis pela fome do povo? Serão os famintos? São eles os culpados por estarem passando fome? Onde estão as iniciativas para erradicar a fome em nosso país e no mundo? Porque o nosso país voltou ao mapa da fome. Será que se pensa honestamente que este gravíssimo problema se resolve apenas em uma época como esta? Se resolve de forma mirabolante, com a aprovação de PECs na calada da noite? A nossa fé exige que enxerguemos esta tristeza e vergonhosa situação. Não podemos ser cristãos dissimulados, fingindo que o problema não existe. Oitava, no Evangelho de hoje, Jesus é acolhido por Maria e Marta. Uma se ocupa dos afazeres da casa, outra se ocupa com Jesus, na escuta do Mestre. Maria escolhe ficar aos pés do Senhor, escutando sua palavra. É a melhor parte que não lhe será tirada. Sabemos da chamada de atenção de Jesus a Marta. Marta, Marta, tu te preocupas com tantas coisas. Falando do perigo do excesso de preocupações da vida, dos acúmulos para acumular, em detrimento do cuidado com aquilo que realmente é essencial. O amor a Deus, o amor ao próximo. Marta vivia preocupada e agitada com muitas coisas, mas o essencial é a escuta do Mestre Jesus. Da escuta brota a prática da palavra, que é fonte de vida e vida em abundância. Nona palavra, em tempos de crise econômica e de cultura da violência estimulada, muitos são os irmãos e irmãs que precisam da nossa acolhida. Há muita gente passando fome, outras sem trabalho, outras ainda enfermas, acometidas por toda sorte de enfermidade. Nossos dias têm sido marcados pela intolerância política e religiosa. Muitos irmãos e irmãs sendo perseguidos, agredidos, mortos, são jornalistas, indigenistas, adversários políticos que não devem ser inimigos, não. Ser diferente faz parte da beleza da criação divina. Há uma violenta cultura da eliminação do outro por ser diferente e ter preferências políticas e religiosas diversas. Esse tipo de situação não pode prosperar, porque contraria a vontade de Deus, contraria o sonho de paz do povo brasileiro.
Décima palavra: o Brasil tem se transformado numa imensa arena de conflitos. Derrama-se o sangue de inocentes, de milhares de pessoas, todos os dias. Vigora a política do quanto pior, melhor. Cresce cada vez mais o reduzido número de pessoas milionárias, enquanto milhões padecem na miséria. Há um total desrespeito pela dignidade da pessoa humana. A economia não está a serviço da vida dos mais pobres, pelo contrário, tal economia está controlada por grandes grupos econômicos que não visam o bem comum nem o progresso integral do país. Francisco, o nosso Papa, chamava a atenção. Uma economia assim mata. O povo só quer ser reconhecido no direito à participação dos bens da terra. Como bem expressou aquela senhora aqui, no assentamento residência, aqui em Piripiri, sobre a instalação de uma mineradora. Abro aspas. Se vier a acontecer, que seja da melhor forma para todo mundo. Fecho aspas. Será que existe uma agenda social para garantir o bem-estar do povo, da comunidade? Será que existem agendas sociais para garantirem o bem das pessoas, das comunidades, por onde passam os grandes projetos? Se o que se ali constrói e se produz é importante, muito mais importantes são os habitantes da terra. Há quanto tempo morando ali? 11ª palavra: as terras brasileiras sofrem com a devastação ambiental, especialmente no norte do país. Os povos indígenas brutalmente agredidos pelos grandes do agronegócio, do garimpo e da pesca ilegais. As autoridades de vigilância são propositalmente fragilizadas, beneficiando grandes latifúndios. Cresce cada vez mais o número dos assassinatos de pessoas que trabalham na defesa do meio ambiente. O Brasil hoje é mundialmente conhecido como um país onde mais se matam pessoas que integram organizações não governamentais, que lutam em prol do meio ambiente. É uma gravíssima injustiça que aumenta a cada dia. Reina a impunidade. Sofrem a terra e os pobres da terra. Até quando vamos assistir a tudo isso, meu Deus? 12ª palavra. A igreja insiste em anunciar a boa notícia do reino de Deus. No Evangelho, alicerçada no diálogo, na justiça, na caridade e na verdade, acreditamos que juntos podemos transformar o mundo, quando nos dispomos a somar forças em prol da justiça e da paz. E desta, como fruto da justiça, anunciamos que a paz é o fruto da justiça do reino de Deus, como dizia o profeta Isaías. Acreditamos no outro mundo possível, que nasce das belas iniciativas que promovem o direito e a justiça. O reino de Deus não nasce da força, nem é projetado nos gabinetes dos poderosos deste mundo, mas nasce da força dos pequenos, dos frágeis aparentemente, do cotidiano simples do povo, que ousadamente cria e recria formas alternativas de sobrevivência. Essa caminhada mostrava a este povo. 13ª palavra: somos da paz, pela paz, e acreditamos na construção do mundo novo. Condenamos toda forma de violência. Venceremos com a força do amor, porque este é o caminho ensinado por Jesus de Nazaré. O mal não haverá de triunfar, porque se destrói por si mesmo. O nosso povo é forte, porque acredita na força de Deus.
O nosso Deus é fiel porque ama os pobres. E a igreja advogada dos pobres haverá sempre de permanecer do lado daqueles que lutam, que acreditam que um outro mundo é possível, um outro mundo bem melhor. A Romaria da Terra e da Água veio para desabafar o grito dos pobres da terra, para fazer esse grito ecoar forte aos ouvidos e corações dos governantes e dos que detêm o poder. 14ª palavra. Contra a cultura da morte dos pobres e injustiçados, permanecemos fiéis a Jesus, o príncipe da paz, que ensinou a luta do encontro, a cultura do encontro, do diálogo, da não violência. Respondemos ao mal com o bem, sempre em nossa vida, meus irmãos e irmãs, mesmo que isso custe caro para nós, a própria vida, como fez o nosso mestre. Como Abraão, Marta e Maria, acolhemos Jesus, caminho, verdade e vida. Temos algo maior que nos ocupar, com que nos ocupar. Não nos deixemos iludir por falsas promessas. Jesus é o nosso mestre, não há outro. 5ª e última palavra. Com Jesus e com Maria venceremos o mal e alcançaremos a grande festa no reino de Deus. Essa é a nossa esperança. Vivemos de esperança em esperança. Sigamos firmes. O Senhor caminha conosco, que Maria, Mãe da Divina Graça, e aqui neste santuário invocada como Senhora dos Remédios, tão boa, lá no céu com amor abençoa o teu povo de Piripiri e o teu povo do Piauí, para que todos tenham vida e em plenitude, hoje e para sempre. Amém.